Senhoras e senhores, como estão? Não na vida, mas no bolão do Elvin de Santos. Eu sou Felipe Noronha e pergunto porque se você quiser ganhar esta camisa polo de viagem do São Paulo, opa, linda, sorteada ao final da Copa América, é só participar, o link está aqui na descrição. Participou, tá o seu nome lá. Ganhou o bolão? 10 vezes o seu nome no sorteio. E mais do que isso, você pode ir em carnesdoduque.com.br, que é a patrocinadora do bolão, e comprar o que quiser com a hashtag calma no cupom, ganha desconto e ganha 10 vezes o seu nome a cada compra no sorteio. Ah, mas eu não como carne. Não, mas tudo bem. Na Carnes do Duque tem pão de alho, tem queijo com alho, tem chimichurri, tem um sal com alho para você temperar ou a sua saladinha. Tem outras coisas, tem uma variação, ou você pode dar de presente para sua mãe, pro seu pai, pro seu amigo, pro seu primo, para quem você quiser. Até para mim, por que não? Tem muita coisa, é só comprar lá 10 vezes o seu nome no sorteio da camisa polo, participou do bolão, pode entrar agora, nas quartas de final que nem começaram, entrar agora, seu nome vai estar no bolão, vai estar no sorteio, é o que importa. Beleza? Vamos começar o vídeo de hoje do Eu Vim de Santos de volta nessa terça, analisando Vanderlei e Everson. A minha proposta, na verdade, é analisar o elenco do Santos por inteiro no primeiro semestre. Agora, aproveitando essa pausa da Copa América, ainda falta quase um mês para o Santos retornar aos gramados, voltou a treinar na última segunda-feira. Vamos analisar um pouquinho, muita gente pediu isso, né? Então, pedido de vocês esse tipo de vídeo, vai rolar. Começar pelos goleiros, Vanderlei e Everson. Não dá pra falar dos outros porque não jogaram, João Paulo, John e tal. Vanderlei e Everson, que é, assim, talvez o grande duelo, por mais que eles não briguem entre si, inclusive tem informação de que são bons amigos, que se dão bem, né? É o grande duelo do elenco do Santos. Quem é o goleiro titular? Ou mais, eu pergunto, precisa ter um goleiro titular? Eu separei dados aqui pra gente discutir. E antes eu acho que a gente precisa retomar o começo dessa história, né? Por que existe esse duelo Everson e Vanderlei? Porque assim que o São Paulo chegou, ele analisou o elenco e percebeu que precisava de um goleiro bom para brigar com o Vanderlei, né? Eu ia falar sem reserva, mais do que isso, para botar uma sombra no Vanderlei. E esse goleiro não era o Vladimir, goleiro reserva do Santos há 200 anos, e que boa parte da torcida gostava mais pelos gracejos na Santos TV do que, de fato, pelo que mostrava em campo. Eu sempre defendi o Vladimir era muito fraco. Isso tem se provado no Avaí, tem jogado muito mal no Avaí, inclusive no Brasileiro. E a torcida primeiro pegou no pé do Everson por forçar o empréstimo do Vladimir, a saída do Vladimir. Estavam errados, assim, o Vladimir criou uma lenda de que pegou pênaltis contra o Palmeiras, quando na verdade ele pegou o outro foi na trave, para fora, né? E depois falhou constantemente em jogos do Brasileiro até o Vanderlei retomar a posição de titular, principalmente depois de uma falha absurda que ele teve no gol do Inter no Beira-Rio. Vladimir foi para o passado e no presente se tornaram presença Everson e Vanderlei. Aí o Santos foi estrear no Campeonato Paulista contra a Ferroviária. E dias depois do Everson chegar, o Everson já estava no banco esse dia. E toda vez que o Vanderlei, eu estava na Vila, pegava a bola com o pé, e naquele começo de temporada o Santos recuava mais ainda do que já recuou hoje para o goleiro, por ser uma questão de transição, de se acostumar com o tipo de jogo, o Santos trocava a bola mais na defesa do que propriamente no ataque. Todo passe do Vanderlei, todo toque com o pé do Vanderlei era comemorado como um gol pela torcida, era uma cena bastante ou engraçada ou patética, você pode escolher a sua opinião. Eu não comemorei, eu tava me olhando estranho, gente, o que vocês estão fazendo? Criando uma briga que nunca o São Paulo disse que existia. E aos poucos essa briga foi passando, mas é aquilo, a torcida quer uma resposta na hora, quer uma solução na hora, e passa essas situações, assim, né? É costume do futebol brasileiro, o imediatismo, como eu sempre falo aqui. E aí o São Paulo falou, gente, não tem o menor sentido vocês ficarem comemorando isso, porque vai valer no campo. Hoje o Vanderlei é titular, ele falou naquela ocasião. E o Vanderlei até hoje seguiu como titular, ou até faltando 3, 4 jogos para o fim da primeira parte da temporada. E foi engraçado, porque em nenhum momento o São Paulo falou, eu quero o Everson para ser titular. Ele falava mais como sombra, como opção, como jogar com os pés. E se tornou mais engraçado quando a torcida percebeu que o Vanderlei realmente não tinha esse jogo com os pés que o Everson tem. O que não diminui a qualidade do Vanderlei, vamos deixar isso claro. Mas diminuiu ou tornou um pouco mais bobo aquela comemoração do Vanderlei toque com os pés. Porque depois do imediatismo, na análise ao longo prazo, percebeu-se que o Vanderlei realmente está atrás do Everson nisso. Só que goleiro, mais do que isso, é bola na rede, né? É o que ele faz ali para impedir que a bola toque a rede, passe da linha do gol. E nisso eu vejo ambos como muito iguais. Claro, o Vanderlei já foi melhor do que é. Isso tem muito a ver com a idade, normal. Tem a ver também, na minha concepção até de psicológico, pela questão da seleção do ano passado, da Copa. Ele nunca ter tido uma chance com o Tite.
graças mais ao Tafarel ainda, né? Veio aqui, viu ele treinando no CT e falou, não tem como ser, o Tafarel deu uma viajada. Isso também não quer dizer que eu tenho algo contra o Cássio, que foi o terceiro goleiro, era só dar chance, enfim. E mais fez grandes partidas, ao mesmo tempo que teve falhas grandes, como contra o River na Sula, quando ele... Se fosse o Everson, dificilmente o Santos tomaria aquele gol, porque ele joga mais adiantado, com a linha de zaga adiantada, e por isso é importante ele ficar um pouco mais à frente. Não ficou, o River fez o gol. Ou como contra o Corinthians, na semifinal, a partida ida do Paulista, quando ele falhou. Teve os 4-0 do Palmeiras, que ele falhou também. Ele era o goleiro em Ituano, Botafogo de Ribeirão Preto, nas goleadas, né? E o Everson não teve as falhas clamorosas. A gente pode discutir um erro suposto. Discutir, não sei se no primeiro gol do Galo, no jogo do Pacaembu, na eliminação na Copa do Brasil, mas de resto, tem esse estilo do Everson de pular para trás, né? A bola aérea não é o grande forte dele também, mas falhas em gol, me corrijam, por favor, se eu estiver esquecendo de algum, além desse do Galo, mas não vieram com essa frequência do Vanderlei. Então, me pareceu, na concepção de São Paulo, um ponto positivo. Mas isso também não tira as grandes atuações do Vanderlei defendendo muito. Em jogos recentes, antes dessa sequência final do Everson, ele vinha melhorando e bolas cara a cara, principalmente, saindo bem. Os defeitos são outros, né? Bola aérea também é um defeito dele. E o Everson não teve essas falhas, então me pareceu importante fazer o que eu vou fazer aqui, trazer números. De fato, houve uma diferença do Santos com o Everson, com o Vanderlei nos números. Vamos lá. O Everson jogou 12 vezes, estou olhando aqui no meu computador. O Vanderlei, 23. Nos 12 jogos do Everson, foram só 6 gols sofridos. Muito pouco, uma média de meio gol por partida. Sofreu 2 do Galo naquela eliminação, 2 do Vasco na derrota, mas classificando-se na Copa do Brasil, jogo São Januário. Sofreu 1 do Galo na Vila, na vitória, e sofreu no Atlético Goianiense na derrota no jogo de ida da Copa do Brasil também. Foram 7 vitórias nesses 12 jogos, 2 empates, 3 derrotas. O aproveitamento de 63%. Guardem esses números. Vanderlei, 23 jogos, sofreu 23 gols. Uma média de 1 por jogo, uma média alta. Só que se a gente tirar os 4 do Palmeiras, 4 do Botafogo de Ribeirão e 5 do Ituano, e diminuir esses 3 jogos, tirando esses 3 jogos, esses 13 gols, são 10 em 20 jogos. A média se torna igual à do Everson. Meio gol por jogo, 10 em 20 jogos. 12 vitórias, 6 empates, 5 derrotas. Na média, é a mesma coisa. A prova vem no aproveitamento, 60%. 63 do Everson para 60 do Vanderlei é basicamente a mesma coisa. Não há uma grande diferença. Tirando aqueles 3 desastres, a média de gols sofridos é igual. Você pode falar, não adianta tirar essa média de desastres. Concordo. Por isso que eu passei os números com elas. Mas o Botafogo era um jogo de reservas, o Ituano teve muita falha da zaga também. O grande problema para mim é o jogo do Palmeiras. A média do Vanderlei acaba sendo pior, mas não tão pior quanto parece em jogos normais. Então por isso é até difícil concluir, né? Os números não suportam nenhum nem outro, mostram eles iguais. Então quem deve ser o titular? São Paulo sempre falou que ia revezar entre torneios. Só que agora só há um torneio, o brasileiro, para o Santos jogar. Então ele falou que vai ter um titular fixo. Por mais que essas últimas partidas, pós-Copa do Brasil e últimas rodadas do Brasileiro antes da pausa, tenham sido Everson, o São Paulo nunca falou que era isso. Ele falou que como tivemos partidas da Copa do Brasil, ele precisava ter ritmo de jogo. Então se manteve e não adiantava trocar antes da pausa. Pode indicar sim que tem uma leve vantagem, não que é definitivo. Minha opinião, não tenho opinião, é complicado demais. Respeito muito o Vanderlei, gosto muito do estilo do Everson. Não vejo, porém, erro em colocar o Vanderlei ou em colocar o Everson. A gente precisa lembrar que muita gente que defendia o Vanderlei desde o começo e outras que defendiam o Everson já trocaram de opinião. A cada jogo deles muda-se a opinião da maioria da torcida, ou pelo menos a maioria que fala comigo, que me acompanha aqui no canal. Então é muito difícil você se posicionar. O São Paulo pode ter dado indícios. A gente tem que pensar se o grupo vai aceitar, que era algo que no começo do ano não aceitava essa troca. Porém agora, será que com 6 meses o São Paulo já sentiu, não importa se o grupo vai aceitar ou não, 6 meses já deu tempo suficiente para se acostumarem? É um ponto a se pensar. Tem que ver essa manutenção de elenco, essa gestão de elenco que o São Paulo vai fazer. Repito, acho que o São Paulo, pela questão dos pés, e só por isso, prefere o Everson. Embaixo das traves, os vejo como iguais. Estilos diferentes até de pular para a defesa, mas iguais no aproveitamento e na qualidade.
Então meu voto nessa primeira análise é neutro. Eu dou empate, digamos assim, entre Vanderlei e Everson. Quero saber o voto de vocês. Me contem aqui nos comentários. Por favor. Não esqueçam de participar do bolão da Copa América. Não esqueçam, se tiverem alguma dúvida mais íntima que eu possa esquecer ou ter visto nos comentários, apesar de ler a maioria, sempre tento ler todos, em @FGNoronha no Twitter e no Instagram. A gente vai conversando. Beleza? Beijo. Amanhã, se não tiver nenhuma bomba, tento voltar com os laterais e a análise do primeiro semestre. Valeu, pessoal. Até a próxima.